Olá, o meu nome é Sara. E eu sou a Amanda. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre transição capilar. A transição capilar é o processo entre parar de usar intervenções químicas que modificam o formato dos fios até estar com o cabelo 100% natural. Depois da tendência por um cabelo extremamente liso nos anos 2000 e o auge das progressivas e alisamentos definitivos, mais ou menos em 2012 começou a se falar em transição capilar e assumir o cabelo crespo e cacheado. No início, foi um movimento pequeno, entre mulheres jovens e adolescentes que se apoiavam em blogs, vídeos no YouTube e grupos nas redes sociais. Hoje, nós vamos falar sobre nossas experiências e te mostrar que o processo de transição capilar não é só sobre cabelo, produto, tratamento e técnicas de finalização. Vamos falar dos processos emocionais envolvidos dentro desse movimento amplo e complexo que é a transição capilar. E aí, Amanda, nós duas já passamos por esse processo de transição capilar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da idade que você tinha, a época que você resolveu fazer, qual era o período da sua vida que você estava. Olha, Sara, o processo de transição capilar foi bem desafiador para mim, assim. Eu consegui concluir o processo lá pela minha quarta tentativa. Acho que foram 3 tentativas não sucedidas antes. E eu comecei a pensar na transição, eu tinha mais ou menos 25 anos, acredito. Eu já estava, né, morando em São Paulo e tinha aquela vida bem corrida, né, de começo de carreira, de trabalhar. Eu trabalhava num banco de investimentos e, e eu tentei por essas 3 vezes, porque eu não me reconhecia muito, né, no formato que eu estava. Então, eu tinha o meu cabelo alisado, eu pintava o cabelo de loiro, e na minha cabeça esse era o formato que me deixava mais bonita aos olhos das pessoas, mas eu não me reconhecia nesse formato. Eu olhava no espelho quando eu acordava de manhã, por exemplo, e eu me achava pálida porque o cabelo estava loiro. Então eu tinha que estar sempre maquiada para eu estar me sentindo bem, para eu conseguir estar alinhada ali com o que eu acreditava ser a minha beleza no seu maior esplendor, digamos assim, né? No padrão, né? Bem dentro do padrão, né? E aí, conforme eu fui vivendo, né, e entendendo um pouquinho mais de como eu me sentia, eu fiz essas tentativas de voltar o meu cabelo ao natural. Porém, eu tive vários desafios, né, porque daí, com 25 anos, eu já tinha alguns fios de cabelo branco. O meu cabelo, ele é ondulado, ele não é um cabelo liso naturalmente. E aí a gente sai do padrão, né? Aí eu sairia daquele padrão ideal. Exatamente. Então foram algumas tentativas de quando eu estava imersa nessa bolha, né, de, de padrão ali, do padrão mesmo. Então o meu trabalho me levava a, a ter essa tendência de querer estar sempre dentro do padrão, e o meu estilo de vida que eu tinha naquele momento também. E aí acabou que essas 3 tentativas foram bem frustradas. Então eu deixei crescer uma parte do cabelo, aí aquela parte bem dolorosa, né, difícil, demorada, de ter aquela raiz grande, e aí tirando e cortando. E olha, na primeira vez eu não deixei muito, quando começou eu já pintei, e na penúltima vez, né, antes dessa tentativa ser bem sucedida, na penúltima vez eu deixei o meu cabelo quase que por completo sair o loiro, e ele por completo sair a progressiva. E aí depois tive essa recaída, e é uma só, né? É uma só para
para destruir todo esse tempo de É transição, porque verdade. é um único dia, um único momento em que a gente perde todo o trabalho de 2 anos, por exemplo, porque o meu cabelo, na altura que eu gostaria de ter ele, dessas transições eu não cortei ele curtinho, né. Eu fui deixando crescer e cortando, deixando crescer e cortando. E aí, para ele ficar um pouco abaixo dos ombros, ele demorava mais ou menos 2 anos ali, sem nada. Então é 2 anos jogado no lixo mesmo, no ralo, né. Ai, Junto com a progressiva ali, ele vai ali os 2 anos pelo ralo. E aí até que dessa última tentativa, eu já estava, mudando o meu estilo de vida, eu já tinha saído inclusive desse meu trabalho, e e aí com toda essa mudança mesmo na minha vida e na minha mentalidade, foi que eu consegui realmente fazer a minha transição, e agora eu tô com esse cabelão aqui ó, quase na cintura, e tem só a pontinha de tinta, mas já no próximo corte, já tô tirando tudo que tinha desse passado de tintura e de progressiva. tá grandão, tá lindão mesmo. É engraçado, né? Eu consegui na primeira, mas foi um momento que eu estava rompendo, assim, com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, foi um momento de muitas mudanças radicais, e aí eu fui no tudo ou nada. Mas eu já tinha tentado em 2012. Eu já tinha pensado em fazer uma transição em 2012, eu usava relaxamento. E eu não consegui porque não tinha informação, eu não sabia o que fazer. E acabou que eu desisti, porque eu não fazia ideia do que eu podia fazer para o cabelo ficar bom sem aquele processo de química, ninguém falava de transição. Daí lá para 2015, que foi quando eu fiz a minha transição mesmo, eu vi um movimento muito forte de mulheres jovens, né, de adolescentes, assim, meninas bem novinhas. E, e aí eu estava na cidade entre 24 e 25 anos e a maioria das meninas que falavam sobre isso eram bem mais novas do que eu. E elas se davam, assim, elas criaram grupos onde uma dava um suporte emocional para outra. E era bem legal. E e eu comecei a entrar dentro disso para participar disso, porque eu precisava dessas orientações e dessas dicas, de compartilhar um pouquinho também. E consegui passar, mas eu via poucas mulheres de idade fazendo aquilo ali. A maioria das mulheres com quem eu convivia, que com 25 anos eu convivia com muitas mulheres na faixa dos 30, elas estavam dentro do padrão, com o cabelo pintado, escovado, com o corte da moda, e que fazia o cabelo liso e com aqueles cachinhos na ponta, bem no padrãozinho mesmo. Então eu sentia que as mulheres que estavam mais ou menos na minha geração, não esse conceito não tinha chego ainda para elas, sabe? Hoje eu acho que chegou e eu vejo um movimento muito forte de mulheres de 30, 40, 50 anos fazendo a transição capilar, enfim, saindo desse padrão, que é lindo, né? É lindo de ver mulheres numa idade mais madura mesmo, né? Onde muitas vezes elas pintam e tem toda uma estética já, uma forma de uma estética de muitos anos e de repente elas resolvem se desconstruir. Eu tenho achado isso bem interessante, sabe? Esse movimento, né, eu vejo muito recente também, né, das mulheres também se redescobrindo, né, vendo como que é realmente a cor natural, né, como que é esse início dos fios grisalhos também. Eu tô nesse momento, Sara, eu tô com 31 e eu já tenho um topete branquinho aqui. Tenho um topete branquinho aqui que tô me reconhecendo, sabe? Tô aprendendo a amar esses fios também e a maturidade, né? Esse momento chega para todo mundo aqui, né? E é um momento de reconhecimento também. Eu acho que é bem gostoso a gente conseguir ver a beleza nisso também, né? E é um momento que está sendo bem legal, bem importante
mas que também é desafiador, né? Então, em momentos em família, eu já tive, né, algumas frases Sempre que, tem. que são meio tortas ali, em momentos com amigos também, né, de desconforto ali, né? Já tive momentos de desconforto por conta deles, porque eles aparecem. Os meus cabelos brancos, eles são bem visíveis, assim, né? E eles gostam de aparecer. Mas tudo isso eu acho que faz parte do processo, né? É um processo que não envolve só a química que a gente fazia antes e agora o cabelo estando sem a química. Envolve uma parte emocional muito forte mesmo, da gente se descobrir, e uma parte de autoconhecimento ali, que é bem importante para que a gente entenda que não existe um problema em ter os cabelos começando a ficarem brancos, nem nada disso, mas que a nossa sociedade constrói uma, acho que uma visão ali bem irreal, talvez, do que seja a beleza, né? Esse padrão, né? Muito exagerado, né? Do que é a beleza e de que a gente tem que estar muito cumprindo ali as etapas da beleza convencional, né? E você muda, mas as outras pessoas que estão ali, as pessoas do seu convívio, elas continuam dentro das caixas. Então, como é um processo muito interno, a gente precisa se desconstruir e mergulhar em quem nós somos para viver esse processo muito interno, mas o externo continua igual. E aí, quando a gente é a diferente, os outros ficam meio que incomodados ali com as nossas mudanças, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela ouviu o nosso primeiro episódio e ela falou: Nossa, me veio na cabeça uma imagem que é uma foto aí que viralizou na internet, que é uma cabeça de alho com um gomo de tangerina encaixado na cabeça de alho. E é isso, tipo, você não tem nada a ver com aquilo ali e você está encaixado naquilo ali. Então, você era um dente de alho e aí, de repente, você vira o gomo de tangerina. E os outros dentes de alho ficam incomodados porque você é a diferente, né? E aí acaba trazendo esse tipo de desconforto, esse tipo de comentário. Ai, tá com fiapo branco, ai, isso, ai, aquilo. De vez em quando acontece por aqui também. E me incomoda muito ver o outro se incomodando comigo, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou comendo, ou sei lá o que eu estou vestindo. É bem desconfortável. E para o outro, que diferença faz, sabe? É bem difícil. E é bem comum isso acontecer, né, Sara? Super. É bem comum isso acontecer. E às vezes eu até, eu até brinco com uma amiga minha, né, que às vezes rola um super sincero aqui dentro de mim, que às vezes eu falo coisas que, que é muita sinceridade, até que não precisaria sair com tanta sinceridade, mas às vezes o desconforto é tão grande, né, disso acontecer e da gente estar num processo que a gente está se redescobrindo, que a gente está vivendo novas formas de se olhar. É um processo tão bonito. E aí, quando chega alguma coisa nesse sentido, eu fico incomodada a tal ponto de dar algumas respostas que não é muito natural de mim, assim, né? Geralmente eu tenho mais cuidado, né, em conversar, mas tem alguns momentos que o desconforto, o incômodo é muito grande mesmo, principalmente quando a gente está no início do processo, né? Então, hoje em dia, eu recebo ainda bastante comentários sobre os cabelos brancos e sobre ele estar ondulado e tudo mais, né? Assim, né? Tipo, ai, não vai alisar mais. Ai, porque tá meio armado. Essas coisas sempre... Sério? Ah, vem, sempre vem. Nossa.
E o cabelo branco também, tipo, eu não... Vem alguns comentários tipo assim, eu não consigo ficar sem, eu pinto, não sei como que você não pinta. E hoje em dia, eu só falo assim, eu não pinto, eu me sinto muito bem, eles são de estimação aqui, ó, eu gosto muito deles. Hoje eu dou algumas respostas assim, mas depois de muito falar já, sabe? No começo, né, as pessoas realmente não entendem, então é mais difícil, é mais desconfortável para a gente. Principalmente no início do processo, onde fica aquela raiz diferente, né? Então, a gente fica com a metade do cabelo meio alisado ali, de outra cor, né? E a outra metade do cabelo com mais volume. E aí a textura do cabelo é diferente, a gente tem que aprender a lidar com essas duas texturas ali. Não só duas, como três, né? Porque o cabelo, ele tem memória, sabe, Sara? Quando a gente faz por muito tempo um processo químico nele, então, por exemplo, se a gente faz, nem precisa ser químico, se a gente faz a progressiva, né, o relaxamento, ou então a gente faz escova nele, que faz a tração mecânica muito forte naquela raiz, e faz isso por um longo período de tempo, o cabelo começa a aprender, né, ele aprende que ele tem que ficar daquele determinado jeito. E aí, quando ele começa a crescer, ele não cresce no formato que ele realmente é. Ele tem um período de transição próprio dele, da natureza dele, para que o corpo entenda que não é mais daquele jeito que ele precisa estar, que ele pode voltar ao padrão natural dele. Então, a gente tem, muitas vezes, quando começa a transição, três tipos de cabelo diferente. Então, é o cabelo que está ali alisado, né, com a química, tem esse cabelo de transição, que ali os primeiros 6 meses, né, 4 meses é bem mais forte, mas os 6 primeiros meses é uma transição ali para o cabelo conseguir se habituar de novo. E depois começa a vir o cabelo realmente natural ali, né, com o aspecto do seu cabelo realmente natural, né? Então, ou com o cacho mais definido, ou no meu caso, com as ondas mais definidas, não tão... esse cabelo de transição, ele fica mais, assim... Sem forma. Ele parece um frizz Isso, ambulante. exatamente, Sara. Ele fica mais grosso, ou ele fica mais rebelde, ele fica bem desse jeito, assim, sem saber o que ele quer, o que ele é. Então, ele demora um tempo para se reconhecer, e quando ele se reconhece é lindo, né? Que daí depois começa a vir esse cabelo bem definido e tudo mais. Mas é isso, então, tudo isso demora tempo, né? E aí, para que a gente consiga ficar firme nesse tempo, é preciso trabalhar muito o nosso autoconhecimento e o que a gente quer realmente para a nossa vida, independente da opinião dos outros. E aí são muitos processos internos mesmo, tipo, você decidiu, eu gosto muito de separar os momentos emocionais mesmo, tipo, você decidiu que você não quer mais. Daí você tá toda motivada, não porque meu cabelo vai ficar natural e vai ficar cheio de ondas, vai ficar cacheado, vai ficar um black maravilhoso. E aí começa a crescer esse cabelo que você falou aí, né, Amanda? Que é mais frisado, que é mais seco, que é difícil de finalizar, é difícil de encontrar um produto que realmente dê um resultado legal. E, e aí já vem o desânimo total, né? E aí, se essa mulher consegue seguir em frente até ali, eu diria até os 5, 6 meses mais ou menos, aí esse cabelo começa a ganhar forma, ele começa a cachear um pouco mais ou ondular um pouco mais, dependendo do tipo de cabelo que você tem, até ele ficar no meio a meio, né? Até ele ficar nesse momento que você consegue ver claramente as duas texturas, para, enfim, você cortar quando você achar que está do tamanho que você gosta. Mas esse período
de decisão, é um período de muita força emocional, é um período que você está determinada, que você realmente quer viver o seu cabelo real, que você quer viver um outro momento de autoconhecimento e de autocuidado. E aí vem a raiz alta para te jogar lá no chão e deixar a sua autoestima quebrada, porque a raiz alta ela vem com uma imagem muito difícil de aceitar, né? Ela vem com uma imagem muito dura de desleixo e tal. E aí vem um monte de comentário, né? Eu recebi vários comentários, tipo, já tá na hora de fazer o cabelo de novo, né, Sara? De amigas mesmo, sabe? Tipo, ai, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas, sabe, levanta, sacode poeira e faz o raiz do cabelo, que vai dar tudo certo, que esse momento difícil vai passar. Toda mulher na transição escuta esse comentário. E quanto maior a intimidade com a pessoa que faz o comentário, pior costuma ser o comentário, né? Quer um dinheiro emprestado, amiga, para fazer o retoque? É isso que está faltando? O que aconteceu? Não tem mais horário no salão? Coisas do tipo, né? Você ouviu algum tipo de comentário assim, nessa vibe? Com certeza. Eu ouvi muito assim, ai, eu sei que a vida tá corrida e tal, mas você não pode deixar de se cuidar. E como se eu não tivesse me cuidando muito mais, né? Nesse momento eu estava me cuidando muito. E o meu interior ali, ele estava sendo muito olhado, né? O que não é fácil, o que é difícil, mas eu estava olhando para ele, eu estava cuidando dele. E aí isso estava refletindo no exterior, mas, né, para as pessoas que não entendem, aquele reflexo era um reflexo de descuido e não de cuidado, né? Para você ver como que, às vezes, os nossos conceitos, eles podem estar retorcidos ali, né? Distorcidos também. Então, um momento que para mim estava sendo de muito cuidado, eu fui até julgada mesmo como descuidada, né? Como se eu não estivesse cuidando de mim, como se eu tivesse deixando outras coisas passar na frente, sabe? Coisa nesse sentido. E não foi isso, né? Na verdade, eu estava olhando muito para mim. E isso acontece a todo momento, né? Então, a transição eu vejo como um período, né? Porque é um período mais longo, em que a nossa força de vontade e de alinhamento da nossa vida hoje com a vida que a gente quer ter amanhã precisa estar muito claro, tem que estar muito nítido tudo isso, para que a gente não caia nessa cilada aí de voltar, como eu fiz, né? 3 vezes aí. Porque eu não consegui ter essa nitidez do que eu queria. E voltar é mais fácil, né? Porque é conhecido. É verdade. E então é como se a gente não perdesse nada, entendeu? A gente está voltando para onde a gente estava, todo mundo já conhece, ninguém vai ficar falando mais nada, a gente vai ter um pouco de paz de espírito. Então é mais fácil do que continuar, mas não é o alinhamento, né, de essência, de vida que eu estava buscando naquele momento, por exemplo. Eu realmente queria e me sentia muito mais eu mesma, muito mais confortável no meu corpo, na minha identidade ali, voltando para o meu natural, ao invés de ter o que eu já tinha antes, de fazer o que eu fazia antes, né? E isso foi, eu acho que a principal diferença da minha última tentativa para as outras 3. Foi essa visão bem clara da onde eu queria chegar e a vida que eu queria ter, o que eu queria viver daqui para frente, né? E isso é o que me move até agora. Por exemplo, né? Nas outras 3 tentativas, eu não tive coragem de fazer o Big Shop, né? Aquele corte curtinho e tirar a maior parte do cabelo com tinta, com a química, né? Eu não fiz esse corte mais curtinho. Eu fui cortando as pontas e deixando sair, cortando as pontas e deixando sair.
E ele não passou assim, ele não passou do ombro, né? O mais curto que ele ficou foi um pouco abaixo do ombro. Nessa última vez, eu não aguentava aquela química no meu cabelo. Eu olhava para mim e eu me sentia suja, eu me sentia com coisas ali que não eram minhas, eu queria tirar do meu corpo de qualquer jeito aquilo. E aí eu fiz um corte curtinho, né? Ele não ficou super curto, mas ele ficou assim, na orelha. Ele, né? Bem curto para o que você estava acostumada, né? Eu que sempre tive o cabelo comprido e gosto do meu cabelo comprido, foi radical esse corte na orelha, assim, né? Mas eu me senti bem, porque eu me senti livre daquilo que não me pertencia mais e eu não queria cuidar do que não me pertencia mais. Ai, Então, esse por mais sentimento. é um sentimento muito forte. Nossa, eu só queria me livrar daquilo. Por mais que o cabelo tivesse mais curto, eu tinha mais vontade de cuidar dele, porque eu sabia que ali a maior parte dele estava natural. Não foi no primeiro corte curtinho que eu consegui tirar. Eu fiz uns 4 cortes para daí conseguir tirar. Até hoje ainda tem uma pontinha, mas aí eu consegui tirar praticamente tudo. Ficou só uns restinhos na parte de cima, né? Que demora, geralmente demora mais para tirar mesmo. E aí eu acho que isso foi super importante, sabe? Essa visão e esse sentimento mesmo, e eu acolher esse sentimento de que esse processo ele é muito interno, muito mais do que externo, ele é interno. A mudança vem muito forte internamente, né? Eu acho que foi o principal ponto, Sara, que eu vejo hoje em dia como ponto de sucesso para minha transição, para que eu não desistisse no meio do caminho. Foi a chave, né? Na tentativa que deu certo. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando, assim, como eu falo especificamente de cabelo, sempre tem alguém contando uma história, ou na vida real, ou lá no perfil do Instagram. E sempre vem uma história voltada para relacionamento. Como você se vê como mulher. Então, de vez em quando eu recebo alguma mensagem de uma mulher falando: ah, eu quero muito fazer a transição, meu cabelo tá muito feio, mas o meu marido não gosta assim assado. Ou eu tô com um namorado novo e é começo de relacionamento, e será que ele vai gostar de mim com o meu cabelo natural? Ou eu tô solteira, ninguém vai me olhar, como é que vai ser isso? E eu me identifico um pouco porque a minha transição aconteceu num momento de muita revolução da minha vida e eu estava pertinho do final de um relacionamento. Então, como eu já estava virando a minha vida de ponta cabeça mesmo, eu aproveitei esse momento, né? Mas ao mesmo tempo eu me senti insegura porque era um relacionamento que estava acabando, mas eu não queria que ele acabasse. Apesar dele, ele era um relacionamento que era ruim para mim, mas eu não queria, eu estava apegada naquilo ali ainda. E eu fiz com insegurança, assim, com medo, perguntando para ele, tipo, eu tô pensando em cortar o cabelo assim, assim, e deixar assim assado. O que que você acha? Olha a tonta perguntando pro outro uma coisa que não tinha nada a ver. Daqui a um mês ele nem ia estar mais comigo, mas eu perguntando, né? E, e eu tenho uma amiga também muito querida que estava fazendo a transição, daí começou a namorar e ficou insegura porque um cabelão bem comprido e liso, e aí ela não sabia se esse namorado que ela estava começando uma relação agora ia gostar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouquinho sobre aqui, porque é muito louco como o nosso cabelo está diretamente relacionado ao nosso reconhecimento como mulher, né? Como uma mulher que pode ser desejada, como uma mulher que pode construir um relacionamento com uma outra pessoa. Peraí, será que se eu cortar o meu cabelo e mudar o meu cabelo, isso pode estragar o meu relacionamento? Como assim? Do que a gente está falando, sabe? Eu acho que faz muito sentido, Sara. Eu nesses momentos de recaída que eu voltei a,
ao que eu era, né, a imagem que eu tinha antes, foram momentos de término de relacionamento. Então, assim, eu me sentia mais segura com a minha imagem, sabendo que eu estava dentro do padrão. Uhum. Então, eu voltei para o que eu, na minha cabeça, me deixava mais bonita. Que na visão dos outros, eu estava mais bonita, porque eu estava dentro daquele padrão. E aí, né, quando a gente fica solteira, muita coisa passa na cabeça, né? Nossa, muita coisa. Tipo, porque talvez eu fique sozinha para sempre. Nossa, é sempre assim. E tudo bem se eu ficar sozinha para sempre, se eu não achar mais ninguém. O mundo tá difícil, porque, né, as pessoas já não querem mais relacionamento. Uma série de coisas, né? E eu acho que é comum a gente ter de volta, né, algumas inseguranças que antes, como a gente estava num ambiente mais controlado e mais confortável, a gente não tinha tanto, né? Isso estava meio que dormindo ali. E aí uma transição nessa hora é pros fortes, viu? Eu não dei conta, eu não dei conta. Então, eu voltei para o que eu achava seguro, né? Sim. O que na minha cabeça me deixava mais bonita aos olhos dos outros. Só que o que deixa a gente mais bonita aos olhos dos outros é quando a gente tá bem. Eu podia estar loira e com o cabelo liso e fazendo tratamento de pele nessa época. Foi a época que eu tomei o remédio fortíssimo para minha pele também. Então, uma série de coisas estavam acontecendo que eu não estava bem emocionalmente, e aí isso traduzia no meu corpo ali fisicamente, né? Apesar de eu estar loira com cabelo liso. Mas estava no olho do furacão, né? Exatamente. E assim, hoje, eu vendo fotos daquela época, por mais que eu tivesse dentro do padrão, eu me acho muito mais bonita hoje. E não, eu acho que não só eu me achar, mas eu recebo muito mais elogio também sobre a minha aparência e tudo mais hoje, do que naquela época em que eu estava muito insegura, né, com isso também. Hoje eu estou mais confiante em relação ao que eu quero e ao que eu sou, então isso passa também no exterior, né? E eu acho que as pessoas sentem isso também. Então, quando a gente está bem, quando a gente está alinhada, né, com o que a gente quer viver, com a nossa essência de verdade, né, o que a gente quer ser e o que a gente quer viver, isso passa para as pessoas. E, querendo ou não, a felicidade, ela traz beleza também. Nossa, super. Muito, eu vejo muito forte isso hoje em dia. Mas eu acho que hoje em dia eu tenho um olhar mais treinado para isso também, né? Aham. Porque antes, a gente, não sei, é difícil perceber os sinais. Mas hoje em dia eu percebo de uma forma muito mais fácil. Então, quando eu vejo uma mulher que ela tá segura, que ela tá bem, que ela tá emocionalmente bem também, isso transborda, parece. Eu consigo ver isso transbordando. Comigo tá sendo assim. E eu consigo meio que reconhecer isso em outras mulheres. Mas quando eu não estava me sentindo assim, parece que essa conexão também se perdia, sabe? Eu acho que a gente vê no outro o que a gente é também, né? Um pouco do que a gente é. E aí, quando a gente está insegura e a gente só enxerga o externo, a gente olha para o outro e a gente só vê o externo. E quando a gente aprende a se conectar com o interno, a se conhecer, a gente começa a olhar para o outro além do externo, né? E a gente começa a ver outras características muito mais importantes, né? Muito mais
pessoais mesmo, né? Coisas específicas que só aquela pessoa tem, muito mais individuais, né? E, nossa, muito legal. Achei muito legal o seu relato aí, achei super bonito, inclusive. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que se reconhecer antes que o outro nos reconheça, né? Foi muito engraçado, porque aí eu cortei meu cabelo com 8 meses, porque eu não aguentava mais. Eu acho que estava quase 10 meses, na verdade, não chegava a ser 8 meses, não. Eram uns 10 meses, mais ou menos. E eu não aguentava mais aquilo, e eu fiquei com o cabelo super curtinho. E aceitei que tudo bem, eu ia ficar encalhada por mais de um ano, até eu ficar com o cabelo maior, mais ou menos. E me gostei muito com aquele cabelo. Conforme fui aprendendo a viver aquele cabelo, eu me gostei demais. E aí comecei a usar muito vestido longo, que eu gostava muito, saia longa, que eu gostava muito. Comecei a usar batom vermelho, mais escuro, que eu não tinha coragem de usar antes, um brinco um pouco maior. Comecei a me sentir bonita de outras formas e até algumas coisas que eu não fazia antes, tipo de sair é, sem batom e sem brinco, sem muitas coisas que me trouxessem esse apelo do feminino, né, de estar bonita e tal. E eu comecei a sair assim e me sentir confortável. E foi aí que eu conheci o meu esposo. E é muito doido, porque agora eu tô num momento que eu tô deixando o cabelo crescer um pouquinho mais, mas como ele me conheceu com cabelo muito curto, ele ama o meu cabelo curto e ele fica pedindo para eu cortar. E é muito engraçado, porque foi isso, assim, a imagem que ele tem de quando a gente começou a nossa relação é a imagem do meu cabelo mais curtinho. E eu achava que, nossa, quem é que vai me olhar, né, agora? Mas aí depois eu fui me sentindo confortável, eu fui me sentindo à vontade e fui vivendo aquele cabelo, fui vivendo aquela vida e a vida aconteceu, assim. É uma transformação mesmo, né? A transição é uma transformação total, eu acho, assim, de vida. E eu acho que a principal dica, assim, que eu daria para as mulheres que querem começar agora a fazer a transição, para não gerar tanta ansiedade, também esse querer muito que passe logo, é que esse processo, ele é muito bonito em todas as etapas. Então, por mais que, né, esteticamente ali a gente está vivendo um rompimento, então, né, tem essa raiz mais maior, que é mais volumosa, que ela fica mais volumosa. Tem esse processo também, né, se for fazer igual eu que fiz dos dois ao mesmo tempo, então tem essa diferença de cor do cabelo também, para que viva esse processo olhando para dentro de uma forma muito carinhosa, sabe? Porque não é só terminar logo para ficar com o cabelo natural. É um processo interno muito forte e a gente se conhecer durante esse processo vai ajudar muito, vai facilitar muito a gente voltar para a nossa essência principal, o que move a gente, né? O que faz a gente se sentir viva, se sentir bem. Então, durante esse processo foi quando eu mais senti forte essa conexão com a minha fonte de energia, sabe? De me sentir bem, de me sentir ativa, de querer fazer as coisas. Lógico, tem dias que a gente não tá tão bem, e tem luas que a gente não tá tão bem, né? Então, tem luas que é legal a gente se recolher e viver esse recolhimento. Tem luas que a gente está mais expansiva e aí dá para testar penteados diferentes, jeitinhos diferentes para dar uma melhorada ali nessa dualidade do cabelo. Então, é um processo muito forte interno e para que a gente não fique, né, com muita sede ao pote, assim, do final logo, eu dou um conselho, assim, de viver esse processo de verdade como
se ele realmente, né, dependesse muito mais do interno, porque é isso que acontece, né? Ele realmente depende muito mais do interno do que o crescer do cabelo. E aí, conforme o tempo vai passando, esse cabelo vai crescendo, a gente vai se transformando numa nova pessoa, ou na pessoa antiga que se perdeu no caminho, né? A minha dica é muito mais simples, e menos, eu acho que a Amanda já falou de uma forma bem legal aqui em relação à essência, né, de se resgatar. E a minha dica é muito mais prática, mas está bem relacionada com a dica da Amanda. Se você sentir vontade de desistir, de refazer o procedimento e jogar tudo para o alto, espera 10 dias. E se você continuar 10 dias tendo certeza que é isso que você quer, daí você toma uma atitude, mas não tome nenhuma atitude em menos de 10 dias. Porque você pode estar passando por uma TPM, você pode estar sofrendo porque alguém no trabalho fez um comentário cruel, você pode estar em um problema de autoestima porque o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa com quem você se relaciona, fez um comentário cruel ou no meio de uma discussão foi lá e tocou dentro da sua ferida. Então, eu acredito que 10 dias é o tempo para você reconhecer se é realmente aquilo que você quer. E eu acredito que se você esperar esses 10 dias, você não vai desistir. Vai ser tempo suficiente para você processar o que aconteceu e retomar a sua jornada na transição. Então, não faz nada de um dia para o outro. Ai, hoje eu estou muito estressada com o meu cabelo, amanhã eu vou lá, compro uma porcaria daquela e passo no cabelo em casa mesmo. Ai, hoje eu estou muito estressada com o meu cabelo, amanhã eu vou no salão, a mulher vai resolver isso. Não, espera. Só espera que vai dar certo. Você vai conseguir reorganizar as suas ideias, sabe? Gente, se quiser conversar, bater papo, fazer um comentário, eu tô lá no Instagram, é @sarapinheiro. E a Amanda também. Fala aí, Amanda, as suas redes, onde é que você tá? Eu também estou no Instagram, estou também no YouTube, é @amandabimbate. É isso, gente. Muito obrigada, Amanda, por essa nossa conversa. A galera aí não sabe, mas hoje nós tivemos que superar vários obstáculos e várias coisas que aconteceram por aqui. E é uma vitória estar aqui, conseguir fazer esse programa para vocês. Acabou a luz, caiu a internet, chegou o correio, caiu uma chuva torrencial, um monte de coisa aconteceu. Mas a gente está aqui fazendo programa para vocês com todo o carinho e dando o nosso melhor. Então, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Um beijo. Muito obrigada a quem ficou até aqui e eu vejo vocês nos próximos e também lá nas redes sociais. Um beijo! Tchau!